Eu quero dizer a você que tudo que nós éramos, louvado seja Deus, de pecado, de coisas que não agradavam a Deus, era por nós. Mas tudo que nós somos é por Deus e para a glória de Deus. Porque só Deus ele pode dar firmeza aos passos do homem. Nós sabemos que o inimigo ele trama muito contra nossas vidas por saber o plano que Deus tem. Mas a Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos. Estamos aqui para honrar o único nome que é digno de todo nome. E esse mesmo evangelho que nós estamos pregando aqui para vocês nessa noite, nós rodamos os bairros de Salvador, entrando nas bocadas, entrando nas favelas, pregando para os jovens, indo aos grandes centros urbanos, Boca da Mata, Cajazeiras, São Cristóvão, louvado seja Deus, e dizendo o que Jesus ainda pode fazer na vida de alguém que verdadeiramente abre o coração para Ele. Mas também não deixando de dizer que Ele é tão educado, que Ele é tão fino, que Ele é tão Deus, que Ele não quer nada obrigado de ninguém. É por isso que esse culto aqui não é obrigando você, nem muito menos acusando. Porque nem Jesus, que tinha poder de acusar por ser santo, Ele acusou, muito pelo contrário. Ele disse, o Filho do Homem não veio julgar, mas salvar. E eu gostaria nessa noite que você olhasse para Jesus como essa pedra principal, como esse algo que sem Ele a tua vida e a minha vida não é nada, porque é Ele que passa a dar sentido à vida do homem. É por isso que eu quero somente complementar o que as irmãs que me antecederam aqui falaram, só para que o teu coração ele possa somar com tudo que você já ouviu e se encha de esperança nesse Deus que tudo pode. Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Não precisam abrir, somente ouvir. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja Deus. Tudo que a palavra de Deus, irmãos, ela registra, ela fala para os seus leitores ou até mesmo para os seus ouvintes, é para que nós venhamos crer e entender que a palavra de Deus, ela traz instrução de vida para cada um de nós. Porque diferente do que muitos pensam, a palavra de Deus ela não é apenas um livro, ela é vida e ela é verdade, porque quando nós somos apenas ouvinte, ela é apenas um livro. Mas quando nós passamos a ser praticantes da palavra de Deus, quando nós passamos a nos relacionar com este livro escrito por homens, mas homens inspirados por Deus, dizendo quem Deus é, dizendo quem Deus faz e o que Ele quer na tua vida, nós passamos a enxergar a vida e a viver a vida de uma maneira completamente diferente. Esse livro, louvado seja Deus, é uma prova da preocupação e do cuidado de Deus por nós. Porque quando Deus criou os céus, quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que Deus criou tudo que existe no mundo, para que o homem encontrasse tudo de mão beijada e se sentisse em paz. Mas por que o motivo de tanta falta de paz no mundo? É porque o homem não está crendo no que este livro fala. Louvado seja Deus. E quando Deus criou tudo que existe, depois a Bíblia diz que Deus cria o homem, justamente para que quando o homem viesse ao mundo, ele encontrasse tudo o que ele precisaria para viver para o seu Criador, para viver para o seu Redentor. Louvado seja Deus. E já foi dito aqui que quando Deus cria o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, e a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, porque quando Deus criou o céu, Deus disse, haja céu. Quando Deus criou as plantas, as árvores, os grandes peixes, Deus disse, haja peixe. Mas quando Deus criou você, quando Deus criou mim, Ele não disse, haja ser humano. Ele olhou para Jesus e disse, essa agora é a minha mais bela criação. Louvado seja Deus, que vai dominar tudo que eu já havia criado. A Bíblia diz que Deus olha para Jesus e diz,
façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E você é a imagem de Deus, você é semelhança de Deus. E como já foi dito aqui por uma das irmãs que me antecederam, a Bíblia diz que quando o pecado entra no mundo, o diabo, sabendo que agora havia Deus criado o homem com a sua imagem, com a sua semelhança, louvado seja Deus, o diabo ele tenta manchar aquilo que Deus havia criado. E o diabo se interveio na história da humanidade, tentando impedir o que Deus tinha na vida do homem. Louvado seja Deus. Mas o que ele fez era somente parte daquilo que estava dentro do controle de Deus, porque Deus não foge do controle de nada que se passa aqui na terra. E tudo que Deus permite que aconteça aqui na terra é para que o homem se desperte e se aproxime mais de Deus. Eu vi muitos lá em Salvador dizer: eu não entendo porque Deus está no controle de tudo e permitiu o Covid. Eu não entendo porque Deus está no controle de tudo e está permitindo tantas mortes, está permitindo tantas coisas. Verdade. E esses que falam assim falam certo. Não é o querer de Deus, mas é a permissão de Deus, porque tudo isso está em cumprimento com a sua palavra. E Ele é tão Deus, ao contrário do que muitos pensam, porque se isso não estivesse acontecendo, aí Deus não estaria no controle. Mas uma prova de que Ele está é porque até essas mortes que a Bíblia fala que iriam acontecer, até essas doenças, até essas pestes que a Bíblia fala que iriam acontecer, a Bíblia diz que nos últimos dias pais se levantariam contra filhos, que nos últimos dias haveriam guerras, que nos últimos dias haveriam terremotos, e Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Agora a questão é: Deus está dando corda aos homens, porque a Bíblia diz que Deus não contenderá com o homem por toda a vida. Ele faz o homem, cria o homem, dá a conhecer o homem, o seu poder e o seu plano de salvação, para que o homem se sinta escolhido. Mas quando o homem não quer, Deus deixa. Porque a salvação não é obrigado, queridos. A salvação é nós entendermos que dentro da nossa alma ela geme por algo eterno e que nós somos eternos. E quando Deus cria o homem, que o diabo tenta o homem, faz o homem cair em pecado, a Bíblia diz que a partir daquele momento todos entraram em condenação. Diferente do plano inicial que Deus tinha quando nos criou, com vida e vida em abundância. E tudo que você vê hoje acontecendo no mundo é fruto desta queda que Adão teve lá no Éden. Porque o diabo não desistiu do plano. Assim como Deus não desiste de você, o diabo também não desiste. E isso aqui não é uma palavra profética que eu vou lançar. Não é. Mas infelizmente acontece na tua vida o plano daquele a quem você mais se inclina. Se é para Deus, acontece os planos de Deus. Se é para o inimigo, infelizmente acontece o que nós temos visto com muitos jovens. E aqueles que não acontecem é porque a misericórdia de Deus ainda está guardando, através de oração de mães, através de oração de vizinhos, através de oração de irmãos, para que cada um se desperte e entenda que o dia está próximo. Jesus está voltando. Nós não viemos para esse mundo para brincar, nem muito menos para passar tempo. Aprendemos errado no colégio: nasce, cresce, reproduz e morre. É nasce, cresce, vive a vida, ou nas trevas ou na luz, dando frutos, o que a escola chamava de reproduzir. A Bíblia chama de dar frutos, ou frutos maus ou frutos bons. E aí morre. Mas a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que quando o rei de toda a terra retornar, quando ele voltar, ele vai chamar à existência todas as nações, de todas as épocas que viveram, até os que já morreram. A Bíblia diz: hão de ressuscitar e comparecer diante do trono de Cristo. E naquele dia a oração da minha mãe não vai funcionar. Naquele dia os livramentos que Ele me deu não vai funcionar, porque naquele dia a Bíblia diz que Jesus retribuirá a cada um segundo as obras que cada um praticou quando estava aqui na terra. Se foi bem, vai receber o bem. Se foi mal, infelizmente irá receber o mal. Porque o tempo da oportunidade de eu e você se arrepender aqui,
juízo. E a Bíblia é tão clara para que nós venhamos entender que a Bíblia diz que quando Jesus estiver voltando, aqueles que escarnecem, os reis da terra, os grandes, os poderosos, irão se esconder nas cavernas, irão se esconder nas rochas e dizer aos montes: caiam sobre nós. Esconda-nos o rosto daquele que se assenta no trono, porque é chegado o grande dia deles, e quem poderá nos livrar? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Ao redor do mundo, se você botar na internet, acredito que o Google Ads, algum desses Google aí, deva te dar algo parecido. Tem muitos homens grandes que dizem até não acreditar em Deus, já estão fazendo os seus bunkers para quando Jesus voltar eles tentarem se esconder, mas vai ser em vão. Porque a Bíblia diz que Jesus enviará os seus anjos para reunir todas as nações diante dele. E ali vai começar o acerto de conta. E Deus querendo que a nossa conta naquele dia estivesse paga, quando nós estivermos diante de Jesus, Deus querendo que a nossa conta não estivesse como ficha suja, mas como ficha limpa, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E é uma maneira que nós não conseguimos compreender, porque a Bíblia não fala que Deus amou de 1 até 1000, de 1 até 1 milhão, ou qualquer número que alguém queira qualificar. A Bíblia diz de tal maneira, e não tem expressão humana exata que possa levar a sua mente a essa amplitude de amor, e você se sentir incluído neste grande amor de Deus que deu seu Filho por você. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. Por quê? Porque existe mais amor em Deus do que pecado no homem. Não importa o que o homem haja tido feito. Quem me conhece sabe que eu era ex-usuário de crack, que eu era ex-usuário de maconha, ex-usuário de cocaína, mas esse grande amor com que Deus nos amou, ele raiou no meu coração e foi maior do que o meu pecado, e me mostrou um caminho de luz, e hoje a minha casa está na rocha, e Jesus te convida para estar com a casa na rocha. Jesus te convida a tirar a casa da areia e colocar a casa em lugar firme, porque a Bíblia diz que todos que ouvem a palavra de Deus e não praticam, não é Deus que se compara, é Ele se auto-iguala a um homem que, quando veio a chuva, porque ele edificou a casa na areia, veio as tempestades, veio tudo de ruim e derrubou aquela casa porque foi edificada na areia. É assim que Deus compara aos que são somente ouvintes. Não, vou mandar meu pai levar meu dízimo, dá lá minha mãe. Não é o seu dinheiro que Deus quer. Deus quer a tua vida e a tua obediência. Ele é o dono do ouro e da prata, assim também como Ele é o dono da tua vida. E nós não podemos brincar com Deus e brincar de ser amigo do Evangelho, não, porque eu até gosto de ouvir a palavra, né? Mas a palavra, ela não vem como algo confortável para nos fazer amigos de Deus, no que diz respeito humanamente como a gente quer. Ela vem para nos fazer filhos de Deus. A palavra não é para nos informar, era para nos transformar, para que nós tenhamos a sua vida mudada. É por isso que Deus enviou o seu Filho para desfazer sobre as nossas vidas as obras do diabo, para que nós venhamos estar diante dele com confiança, com fé no coração e com a nossa mente limpa de que nada está nos acusando, embora nós não sejamos perfeitos. É por isso que esse versículo que nós lemos, ele resume tudo que nós falamos aqui nesta noite, em meio a todo o caos que o pecado trouxe na terra, e hoje a gente vê doenças que não eram para existir, porque não era a vontade de Deus, foi a permissão de Deus. Pais matando filhos, filhos matando pais, guerras por troca de poderes, por troca de dinheiro. Em meio a toda essa catástrofe, em que a gente chega até a pensar, imagina como vai estar o mundo daqui a 30 anos, e tudo isso a gente é tentado até pensar que Deus não está no controle, mas Deus está no controle. Jesus, pensando em mim e em você, quando Ele veio a este mundo como luz, Ele deixou uma direção e foi registrada nisso que nós lemos nessa noite. Quando esse texto que nós lemos diz: olhando não para o que está acontecendo aqui,
que dão mau testemunho, não para aqueles que se dizem e não são, mas nós lemos olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que fortalece o nosso coração para a gente continuar crendo em Deus e na sua palavra. E esse versículo diz mais, olhando para Jesus, porque por causa daquilo que lhe havia prometido, ele não olhou para a cruz, para a morte de cruz, para o sofrimento, porque ele sabia o que lhe estava aguardando. Tem muitas pessoas que só estão buscando as coisas deste mundo porque ainda não creram de todo o coração nas promessas que Deus lhe fez. Porque a Bíblia diz que embora que tudo que a gente viva aqui aos nossos olhos pareça ser bom, pareça ser agradável, a Bíblia diz que olho ainda não viu, ouvido não ouviu e nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Não responda para mim, responda internamente. Você ama Deus? Vai lá vai. Jesus disse, aqueles que me amam obedecem a minha palavra. O maior compromisso de Deus é com a sua palavra. E não é um pregador cheio do poder e da unção que vai vir da África, vai impor as mãos sobre você e você vai ser um novo homem. A solução está perto, nas tuas mãos e no teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Jovem, sou forte, tem vencido o maligno, por quê? Porque você tem a palavra no coração. E a palavra é a fé. A palavra é a força que nós precisamos para dizer, eu não aceito mais sobre a minha vida essa situação, porque eu ouvi e criei que Jesus morreu na cruz para desfazer sobre a minha vida todas as obras do diabo. Eu decido aceitar ou não aceitar a situação que eu me encontro. Uma coisa eu já sei é certa, Deus pode mudar. Agora o que fica a pergunta interrogativa é, eu quero essa mudança? Deus quer transformar. Eu quero essa transformação? Ou eu estou satisfeito com o meu pecado? Eu já estou tão acostumado a ver a minha casa verde que eu não consigo mais enxergar beleza naquela tonalidade de cor. Aí quem chega olha e fala assim, poxa, que verde lindo. Mas eu não consigo mais enxergar porque eu estou acostumado. É isso que o pecado ele faz na nossa vida. Ele nos traz uma sensação de que algo bom está nos esperando, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus dá, Ele não cobra e oferece para todos os que creem, é a vida eterna. E eu desafio você nessa noite a se confrontar. Porque viver do jeito que você quer e que eu quero não é liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é vir um desejo sobre mim e eu dizer, eu não vou querer esse desejo porque ele não me domina. Eu sou livre para dizer a ele que não. Você está me entendendo que liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quero? Mas liberdade é eu também querer não fazer aquilo que o desejo lança sobre mim. E quando as pessoas estão escravas dos desejos e pensam que são livres, porque pode ir, porque pode vir, porque pode beber, porque pode fumar, mas estão escravas desse mundo. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E quando Deus diz não ameis o mundo, não é porque Ele quer te privar de amar, é porque Ele quer que esse amor que está no seu coração seja direcionado para Ele. Depois que você sabe tudo que Ele fez por você, aí a única solução que nos resta é fazer o que a Bíblia diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que define a nossa vida, meus irmãos. E a única solução que nós temos, a única resposta que nós temos
em pergunta a tudo isso que foi pregado, vai aceitar o plano de Deus, vai resistir ao plano de Deus, está em nossas mãos. O que Deus ele poderia fazer por nós, ele fez enviando o seu Filho. Nós poderíamos estar aqui no mundo, Deus nos criou e nos fazer desconhecedor de tudo, e nós vivemos no mundo como uma folha de árvore levada pelo vento. Não sei de onde vim, nem sei para onde vou. Deus nos criou e nos fez saber que Ele é o Criador, e nos fez saber que viemos dEle, que estamos com os prazos de dias contados, porque a Bíblia diz que a média de vida de um homem aqui na terra é de 70 a 80 anos. Quem passa disso passa cansado. Nos fez saber que vai chegar o dia da nossa morte, e também nos fez saber que nós iremos ressuscitar para prestar conta. Ou seja, Deus nos fez conhecedor de tudo, do início até o fim. Sabe quando o seu filho sabe de tudo que ele deve fazer, porque você já o orientou devidamente? Você vai na rua comprar algo, quando volta, está tudo feito pelo seu filho, mas de forma errada a qual você havia orientado? Está tudo feito, mas de forma desonesta em relação àquela que você havia feito. Assim está muitas das vezes a nossa vida, porque sabemos tudo que nos convém fazer. Eu não estou falando sobre estar dentro de um templo ou sobre ter uma religião. A palavra religião no latim significa religare, dar a ideia de religar o homem com Deus, mas nenhuma instituição tem esse poder, mas a palavra de Deus tem. É sobre isso que eu estou falando, sobre querer ser alguém melhor diante de Deus, porque a nossa vida inteira é lutando para ser melhor diante das pessoas. Se compramos uma roupa que nós gostamos, a pergunta é: e será que vai cair bem para aquela festa? Mas se nós gostamos, por que essa preocupação? Se vestimos uma roupa, não sabemos que está furada, olhamos diante do espelho e nos sentimos bem. Mas quando alguém fala que está com furo nas costas, nós, pensando no que o outro vai falar, nós tiramos aquela roupa, não é assim? E a nossa vida está englobada em função de outro. Porque eu tenho que agradar você, porque eu tenho que agradar você, porque eu tenho que agradar você. E a Bíblia, porque você pode me agradar, mas eu não te dou recompensa nenhuma, porque eu não te fiz promessa. Mas e a Deus, que a Bíblia diz em João 12:26, se alguém me servir, o Pai honrará. Você quer honra de Deus? Sirva Jesus. Você quer honra de Deus? Entrega a tua vida a Jesus. Nós vivemos em uma geração que se fala no mundo religioso de milagre, de promessa, mas não te dá o caminho para você alcançar essa promessa. E não é continuar do jeito que você está. Porque do jeito que você está e que eu estou, talvez, só está impedindo a promessa. O caminho da promessa ainda é um: é arrependimento e obediência ao Deus que fez a promessa. Arrependimento e obediência ao Deus que fez a promessa. Porque essa promessa ainda está de pé. E eu convido você que sentiu Deus mais uma vez falar com você através de tudo que foi feito aqui, desde 6:30, quando ligamos essa caixa de som, a se confrontar e se permitir ser ajudado por Deus. E eu não estou dizendo para você mudar de hoje para amanhã. É você apenas entregar a colher de pedreiro na mão dele, porque é ele que vai levantar a tua casa. Quando você contrata um pedreiro para a tua casa, você não contrata e espera que ele construa a tua casa da noite para o dia. Embora tenha pedreiros muito bons e rápidos, mas você sabe que é etapas, que é processos que acontecem de dores, ou seja, às vezes o pedreiro constrói uma parede meia torta, e processo também de risos. E na vida com Deus é assim. Não precisa você parar de ir na praia, não precisa você parar de ir no cinema. É só entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e tudo ele vai fazer. E se você quiser, eu não gosto de insistir muito, venha que nós vamos orar por você. E eu tenho certeza, porque essa garantia, a palavra de Deus, ela nos dá, que a tua vida não será mais a mesma.
a tua vida será mudada e tu serás abençoado. Porque eu sirvo a um Deus que quando o homem está focado em Jesus, como nós pregamos, de todo o coração, Deus abençoa na área espiritual, primeiro, na vida com ele, firma os pés sobre a rocha, faz o homem inabalável em meio a tudo que está acontecendo. Mas eu também sirvo a um Deus que abençoa fisicamente. A Bíblia diz que ainda que o homem faça o mal 1000 vezes, e tudo lhe vá bem, né? E ele se vangloria: eu já fiz tanta coisa, como eu estou vivendo mais do que todo mundo. A Bíblia diz que ainda que o homem faça o mal, e tudo pareça lhe bem, bem de verdade acontece com os que temem a Deus. Porque quem teme a Deus anda com tranquilidade. É por isso que eu fui morar em Salvador há 7 anos sem conhecer nada, e tenho por Deus a graça de, com toda a educação, adentrar os bairros e dizer o que Jesus fez, o que Jesus faz, porque bem de verdade acontece aos que sucedem, aos que temem a Deus. E você que ouviu essa palavra, guarda ela no teu coração. As nossas irmãs vão estar encerrando com louvor, a irmã Maiara. Enquanto ela estiver louvando, se você quiser, venha e nós vamos orar por você, amém? Agradecemos a todos, continue, e nossa irmã estará encerrando com este louvor para a glória de Deus.